Ok, vamos iniciar a sessão 5 do capítulo Princípio da Criação do Princípio Divino. O processo da criação do universo e o período de crescimento. O processo da criação do universo. A Bíblia relata que o universo foi criado em 6 dias. Primeiro dia, a luz e as trevas. Segundo dia, águas acima sobre o firmamento. Terceiro dia, terra, mares e as plantas. Quarto dia, sol, lua, as estrelas. No quinto dia, peixes e os pássaros. No sexto dia, os mamíferos e o homem. Tudo isso levou a um período de 6 dias. Através disso, vemos que houve um período de 6 dias envolvido na criação do universo. A ciência relata que o universo foi criado em 6 eras. A era anídrica, a idade aquosa, a erupção vulcânica, terra, mar, plantas, animais inferiores, peixes e árvores, e os mamíferos e o homem. O processo da criação, como está escrito na Bíblia, está de acordo com o processo evolucionário da criação conhecido pelos cientistas modernos. Os cientistas calculam que a idade da Terra é de aproximadamente alguns bilhões de anos. Quando observamos o fato de que o curso da criação do universo descrito na Bíblia, que foi escrito há milhares de anos atrás, coincide com as descobertas das pesquisas científicas, nós nos certificamos de que a descrição da Bíblia é de fato uma revelação de Deus. O universo não veio existir repentinamente sem transcorrer um tempo, mas levou um tempo considerável para que a geração do universo fosse realizada. Portanto, os 6 dias até o término da criação do universo são, de fato, não 6 dias como calculados pela repetição de nascer e pôr do sol, mas uma indicação que houve 6 períodos no curso da criação. 6 dias é igual, na verdade, a 6 períodos. O período para o crescimento da criação levou 6 dias, ou seja, 6 períodos para a criação. No capítulo 1 de Gênesis, descreve cada dia da criação e se designa cada dia por um número. Um período de tempo é necessário para cada criação, corpo individual aperfeiçoar-se. Então, na verdade, esses dias, eram períodos de tempo. Em Gênesis 1:5 diz: "E foi a tarde e a manhã o primeiro dia." É normal se pensar que entre a tarde e a manhã se inicia o segundo dia, mas a Bíblia descreve esse período de tempo como o primeiro dia, mas o segundo dia deveria começar. Entre a tarde e a manhã tem a noite, porque todo ser criado só pode realizar o ideal da criação na nova manhã, depois de ser aperfeiçoado através da noite, que é o período de crescimento. Isso descreve que todo ser humano só pode aperfeiçoar através de passar por esse período de tempo que é a noite. Então, noite é período de tempo, período de crescimento. De um modo semelhante, todo fenômeno que ocorre no universo produz o resultado apenas depois de transcorrer de um intervalo de tempo. O motivo é que tudo foi feito no início para ser aperfeiçoado através de um certo período de tempo. Segundo, o período para o crescimento da criação. Os 3 estágios ordenados para o período de crescimento. O universo é a representação do caráter e da forma essenciais de Deus, desenvolvidos substancialmente de acordo com os princípios da matemática. Então, o caráter essencial e a forma essencial de Deus, desenvolvidos substancialmente no universo. Então, o universo possui o caráter interno e a forma externa de Deus. Ou seja, Deus, como um ser matemático, os princípios da matemática passou também para todo o universo. Podemos concluir que Deus é de fato matemático. Deus, ele é a realidade absoluta, ele tem essencialidades duais, ele é o centro de harmonia de todo ser criado. Deus, ele é a realidade absoluta, o centro harmônico existente das duas essencialidades, que é relativa. Por isso, Deus, ele é a realidade do número 3. Todo ser criado que é a imagem e semelhança de Deus é criado para passar através do curso de número 3 em sua existência, movimento e crescimento. Existência, movimento e crescimento. Ou seja, como ser humano é a imagem e semelhança de Deus, também Deus, como um ser de número 3, todo ser criado também deve passar por 3 períodos ordenados de existência, movimento e crescimento. Passar através do curso de número 3. Por exemplo, existência, movimento e crescimento. Número 3. O fundamento de 4 posições, que era a finalidade da criação de Deus, deveria ser estabelecido através do curso de 3 estágios: Deus, Adão e Eva e filhos.
A fim de estabelecer o fundamento de 4 posições e entrar em um movimento circular, deve-se efetuar os 3 estágios da ação de origem, divisão e união, realizando as 3 finalidades objetivas e servindo de objeto para 3 sujeitos e de sujeito para 3 objetos. Para que qualquer coisa se firme em uma posição fixa, necessita de pelo menos 3 pontos para apoiá-la. Para que qualquer criatura seja aperfeiçoada, deve crescer crescer até a maturidade através dos 3 estágios ordenados de formação, crescimento e aperfeiçoamento. O número 3 aparece por todo o mundo natural. O mundo natural, minerais, plantas e animais. Os 3 estados da matéria, gasoso, líquido e sólido. 3 partes das plantas, raiz, tronco, caule e folhas. Animais, cabeça, tronco e membros. O número 3 aparece na Bíblia também. Como vemos, o homem tendo caído antes de completar os 3 estágios do período de crescimento, não pode realizar a finalidade da criação. A fim de atingir essa finalidade, ele deve primeiro passar através daqueles 3 estágios. Na providência da restauração, Deus tem trabalhado para restaurar o número 3. Como consequência, há muitas passagens na Bíblia sobre a providência centralizada no número 3. Podemos observar o número 3 presente na Bíblia, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 estágios do paraíso, os 3 arcanjos, Lúcifer, Gabriel e Miguel, os 3 andares da Arca de Noé, os 3 voos do pombinho na arca, os 3 ofertas de Abraão, os 3 dias antes de ofertar Isaac, os 3 dias de calamidade durante o período de Moisés, o período de 3 dias para a separação de Satanás na preparação para o êxodo, os 3 períodos de 40 anos para a restauração de Canaã, o período de 3 dias de separação de Satanás centralizando-se em Josué antes do cruzamento do Jordão. 30 anos de vida particular e 3 anos de ministério público de Jesus, os 3 magos do Oriente com suas 3 dádivas, os 3 discípulos maiores de Jesus, as 3 tentações de Jesus, as 3 orações no Getsemane, as 3 negações de Pedro a respeito de Jesus, e a escuridão de 3 horas durante a crucificação e a ressurreição de Jesus depois de 3 dias. Então podemos analisar todas as evidências de número 3 na Bíblia. Quando caíram os primeiros antepassados humanos? Eles caíram durante o seu período de crescimento, enquanto estavam ainda imaturos. Se o homem tivesse caído depois de ter alcançado a perfeição, não poderíamos acreditar na onipotência de Deus. Então, se Adão e Eva tivessem caído depois de ter se aperfeiçoado, então, como o ser humano aperfeiçoado é a imagem e semelhança de Deus, então poderíamos dizer que Deus era um ser onipotente. Por isso, então, eles caíram durante o seu período de crescimento. Se o homem pudesse cair depois de ter se tornado uma perfeita manifestação do bem, o próprio bem seria imperfeito. Dessa forma, teremos que chegar à conclusão de que Deus, o sujeito do bem, é também imperfeito. Caíram durante seu período de crescimento. Deus avisou em Gênesis 2:17 a Adão e Eva que no dia em que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. Então Adão e Eva tiveram a possibilidade de escolha, ou continuar a viver pela obediência à advertência de Deus, ou aceitar o caminho da morte indo contra a advertência. Então, estavam ainda em um período imaturo. Todas as coisas foram criadas para alcançarem a perfeição depois de terem crescido através de 3 estágios. O homem não poderia ter sido criado fora desse princípio. Em qual dos 2 estágios de crescimento o homem caiu? Isso pode ser provado logicamente examinando as várias situações em torno da queda dos primeiros antepassados humanos e pelos detalhes da história da providência de restauração. Isso ficará mais esclarecido ainda pelo estudo da queda do homem e segunda parte desse livro. Então ele caiu no nível final do estágio de crescimento. É o período para o crescimento da criação. Segundo, domínio indireto. Durante o período de crescimento, cada ser da criação cresce
autonomamente, pela força do princípio divino. Então a força do princípio faz com que toda a criação possa passar pelo estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Por isso, Deus, como o autor do princípio, relaciona-se com a criação indiretamente, tratando diretamente apenas aqueles resultados de seu crescimento que estão de acordo com o princípio. Então, os seres humanos estão sobre o domínio. Não, então, toda a criação está sobre o domínio indireto de Deus, seu domínio sobre resultados do princípio. Por isso, damos a este período o nome de domínio indireto de Deus. Todas as coisas alcançam sua perfeição através do domínio e autonomia do princípio, do próprio princípio, a força do princípio, passando pelo período de crescimento, o domínio de Deus. Contudo, o homem foi criado para atingir a sua perfeição não apenas através do domínio e autonomia do próprio princípio, mas também pelo cumprimento de sua própria porção de responsabilidade, passando através desse período. Então, Adão e Eva, além da força do princípio, eles também tinham a porção de responsabilidade. Então, a diferença entre os seres da criação e Adão e Eva é a porção de responsabilidade. Para que Adão e Eva se tornem seres humanos aperfeiçoados, eles precisam cumprir sua porção de responsabilidade. No dia em que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. Então Adão e Eva deviam tornar-se perfeitos pela crença na palavra divina, não comendo o fruto. Assim, eles iam tornar seres humanos aperfeiçoados. Mas em sua descrença, eles comeram, causando assim a queda. Então eles não se aperfeiçoaram. A queda do homem foi responsabilidade do homem e não de Deus. A perfeição ou não depende do homem. A perfeição ou não perfeição do homem dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do homem. A porção de responsabilidade de Deus é 95%, mas Deus também deixou uma porcentagem de 5% para a porção de responsabilidade humana. Por isso o homem foi criado para atingir a sua perfeição, passando todo o período de crescimento, domínio indireto, realizando a sua porção de responsabilidade, sendo que Deus também realiza a sua parte como Criador. Então Deus ele cumpriu essa porção de responsabilidade de Deus perante Adão e Eva. Deus criou o homem de forma que ele pudesse atingir sua perfeição somente pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade. Então Deus não interfere com o homem sobre esse aspecto. A razão por que Deus criou o homem de forma que ele pudesse atingir sua perfeição somente pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade, que até Deus não pode interferir, foi para ele poder herdar a criatividade de Deus, para dar a posição de co-criador ao ser humano. Deus ele é o Criador. O cumprimento da porção de responsabilidade, que até Deus não pode interferir, faz com que os seres humanos possam herdar a posição de criador, a criatividade, ou seja, seriam co-criadores. E também foi para o homem possuir o direito para dominar toda a criação, na posição de criador, assim como Deus, que é criador, pode dominar o homem através de deixar ele participar da grande obra da criação de Deus. Foi para dar direito de domínio sobre toda a criação, participar da obra da criação. Vou colocar um negócio aqui, vou dobrar. Esta é a diferença entre o homem e o restante da criação. A razão por que Deus deu a porção de responsabilidade humana. Deus, como o Criador dos seres humanos, tem o direito de governar os seres humanos. Os seres humanos precisam criar todas as coisas para obter a qualidade de filhos de Deus e a de ter domínio sobre a criação. Mas os seres humanos não têm poder para criar todas as coisas. Por isso, em lugar do homem cria todas as coisas, Deus fez o homem criar seu próprio caráter por si mesmo. E através disso deu o direito para ser filho de Deus e o direito para dominar todas as coisas.
Então, como o caráter do homem pode ser criado? O caráter do homem, né, o caráter humano pode ser criado e aperfeiçoado quando o homem assume domínio sobre si mesmo e seu próprio eu. De acordo com as palavras de Deus, o cumprimento e os 5% na porção de responsabilidade humana, junto com as palavras de Deus que deu como os 95% de porção de responsabilidade de Deus, acreditar e praticar nas palavras de Deus, sexo absoluto, é ter domínio sobre si mesmo. Essa é a razão porque Deus deu a porção de responsabilidade aos seres humanos. O aperfeiçoamento do reino liberado da porção de responsabilidade pode ser realizado no fundamento do sexo absoluto. Cumprir a responsabilidade que até Deus não pode interferir e também participar na obra da criação de Deus. Dar a posição de co-criador, dar o direito de domínio, dominador. E assim dar o direito de filho de Deus. Então Deus ele fez 95% e deixou 5% para que o homem, para que ele pudesse dar ao homem a posição de co-criador e dizer, você também criou. Então ele deixou 5% inacabado. Assim como um pai desenhando um gatinho e deixa o filho desenhar só o olho, como porção de responsabilidade, e depois ele diz, ó filho, você desenhou um gato. Então Deus criou o homem com o domínio indireto de Deus para que o homem possa aperfeiçoar-se somente depois de herdar a capacidade de criar de Deus, através do cumprimento da porção de responsabilidade humana e de ter adquirido a capacidade de reger o resto da criação, incluindo os anjos. Então, para que o ser humano se tornasse o ser aperfeiçoado, Deus deu o domínio indireto para que o ser humano pudesse cumprir sua posição de responsabilidade, assumir a posição de co-criador, de criador e dominador do universo, inclusive sobre os anjos. A providência de Deus. Por isso, o homem que caiu perdeu o domínio sobre o domínio. Somente pode aperfeiçoar a finalidade da criação quando passa todo o período do domínio indireto de Deus para restaurar o domínio para com toda a criação, incluindo os anjos, cumprindo a porção de responsabilidade humana de acordo com o princípio da restauração. A providência de Deus da salvação tem sido prolongada há tanto tempo porque as figuras centrais na sua providência da restauração têm repetidamente falhado no cumprimento da sua própria porção de responsabilidade, que até Deus não pode interferir. Por maior que seja a graça da salvação através da cruz de Cristo, a providência da salvação, batendo as portas do homem, será anulada, a não ser que o homem tenha fé, que é sua própria porção de responsabilidade. Deus concedeu o benefício da ressurreição através da crucificação de Jesus como sua própria porção de responsabilidade, mas resta a porção de responsabilidade do homem de crer. A porção de responsabilidade de Deus considera o benefício de restauração pela cruz, 95%, e a porção de responsabilidade humana de só 5% de crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o período para o crescimento da criação, o domínio direto. O que é o domínio direto de Deus e qual é sua finalidade? Centralizado em Deus, o sujeito e o objeto tornam-se um só corpo unido, estabelecendo um fundamento de 4 posições, em perfeita unidade com o coração de Deus, de acordo com a vontade do sujeito, fazendo a perfeita ação de dar e receber, de amor e beleza entre eles, realizam a finalidade do bem, e assim, isso chama o domínio direto. Então, o domínio direto de Deus é o reino da perfeição. E a finalidade é para restaurar a finalidade da criação. O período de crescimento, os 3 estágios ordenados. Deus deu ao homem a porção de responsabilidade para que possam se tornar semelhantes a Deus, o Filho de Deus, co-criador e dominador.
e assim dominar sobre toda a criação. Então, o domínio direto de Deus para com o homem. Centralizando em Deus, Adão e Eva aperfeiçoando-se tornam-se um só corpo unido, estabelece um fundamento familiar de 4 posições, em perfeita unidade com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Adão centralizada em Deus, fazendo perfeita ação de receber e amor e beleza entre eles mutuamente, vivem a vida do bem. E assim, isso chama o domínio direto de Deus para com o homem. Tal homem compreende e experimenta o coração de Deus, entende completamente a vontade de Deus e pratica a vontade de Deus. Assim como pelo comando do cérebro, os membros do corpo agem pelos comandos de Deus, o homem vai agir de acordo com a vontade de Deus e realizar a finalidade da criação. O domínio direto do homem para com todas as coisas. Centralizados em Deus, o homem aperfeiçoado e o mundo físico como objeto tornam-se um só corpo unido, estabelecem um fundamento de 4 posições de acordo com a vontade do homem que uniu-se completamente com Deus em coração, fazendo perfeita ação de dar e receber, de amor e beleza entre o homem e o mundo físico, realizando a finalidade do bem e assim isso chama o domínio direto do homem para com todas as coisas. Essa foi a seção 5 do princípio da criação. Se inscrevam no canal, deixe o joinha e é isso aí.